Parágrafo 2º. Não verificando a posse de vereador, deverá fazê-lo perante o presidente da Câmara no prazo máximo de 15 dias, sob pena de ser declarado extinto seu mandato pelo presidente da Câmara. Artigo 24. A convocação legislativa extraordinária da Câmara Municipal far-se-á por seu presidente, pelo prefeito ou a requerimento da maioria dos vereadores, no caso de urgência ou de interesse público relevante. Parágrafo único. No caso deste artigo, a Câmara deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Artigo 25. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma de lei e com as atribuições previstas no seu regimento interno ou no ato de que resultar sua criação, assegurada tanto quanto possível a representação proporcional das bancadas ou blocos. Artigo 26. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: inciso 1º, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 2º, convocar secretários municipais para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 3º, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 4º, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 5º, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento local e sobre eles emitir parecer. Artigo 27. As comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além da Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo definido, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Seção 1. Do processo legislativo. Artigo 28. O processo legislativo compreende a elaboração de: inciso 1º, emendas à lei orgânica. Inciso 2º, leis. Inciso 3º, decretos legislativos. Inciso 4º, resoluções. Artigo 29. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1º, de 1/3 no mínimo dos vereadores. Inciso 2º, do prefeito. Inciso 3º, de 5% no mínimo do eleitorado municipal. Parágrafo 1º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, considerando aprovada se obtiverem ambas 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A emenda será promulgada pela mesa diretora da Câmara Municipal com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. Rejeitada a matéria constante da proposta de emenda ou considerada prejudicada, não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Artigo 30. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, à comissão da Câmara, ao prefeito e aos eleitores do município. Parágrafo 1º. São de iniciativa do prefeito as leis que: inciso 1º, criem cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumente sua remuneração. Inciso 2º, criem, estruturem e definam atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Parágrafo 2º. A iniciativa popular de leis de interesse específico do município, da cidade ou de bairros realiza-se mediante a apresentação da proposta subscrita por, no mínimo, 5% do eleitorado municipal. Artigo 31. Não será admitida
emenda que aumente a despesa prevista, inciso 1º, nos projetos de lei de iniciativa exclusiva do prefeito, inciso 2º, nos projetos de resolução sobre organização administrativa da Câmara. Artigo 32. O prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de lei de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Se a Câmara não se manifestar em até 30 dias sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia, sobressaltando-se a deliberação sobre os demais assuntos para que se ultime a votação. Parágrafo 2º. O prazo do parágrafo anterior não corre nos períodos de recesso da Câmara, nem se aplica aos projetos de código e estatutos. Artigo 33. O projeto aprovado será enviado ao prefeito pelo presidente da Câmara no prazo de 15 dias para sanção e promulgação. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte inconstitucional, ilegítimo em face desta lei orgânica ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias contados da data do recebimento e comunicará dentro de 24 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito importará sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em escrutínio secreto. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, a matéria que constituirá seu objeto será enviada para o prefeito para promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata sobre todas as demais proposições até sua votação final. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito, o presidente da Câmara a promulgará em igual prazo. Artigo 34. A matéria constante do projeto rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos vereadores. Artigo 35. Os decretos legislativos e as resoluções serão elaboradas nos termos do regimento interno e serão promulgados pelo presidente da Câmara. Seção 6. Do controle da administração. Subseção 1. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 36. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades de sua administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores municipais ou pelas quais o município responda ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 37. O controle externo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo 1º. O parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o prefeito prestar anualmente, nos termos do artigo 45, inciso 4º, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. As contas do município, após o parecer prévio, ficarão, durante 60 dias anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação. Parágrafo 3º.
O contribuinte poderá questionar a legitimidade das contas mediante petição escrita e por ele assinada perante a Câmara Municipal. Parágrafo 4º. A Câmara apreciará as objeções ou impugnações do contribuinte em sessão ordinária dentro de no máximo 20 dias a contar de seu recebimento. Parágrafo 5º. Se acolher a petição, remeterá o expediente ao Tribunal de Contas para pronunciamento e ao prefeito para defesa e explicação, depois do que julgará as contas em definitivo. Artigo 38. A Câmara e a Prefeitura manterão, de forma integrada, sistemas de controle interno com a finalidade de: inciso 1º, avaliar o cumprimento das previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do município. Inciso 2º, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3º. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos do município. Inciso 4º. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2º. Qualquer munícipe, eleitor, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar, mediante petição escrita e devidamente assinada, irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Prefeito e do Vice-Prefeito. Artigo 39. O Poder Executivo do município é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos secretários municipais e equivalente. Artigo 40. O Prefeito e Vice-Prefeito tomarão posse perante a Câmara Municipal em reunião subsequente à instalação desta, quando prestará o seguinte compromisso: prometo com lealdade, dignidade, probidade, desempenhar a função para a qual fui eleito, defender as instituições democráticas, respeitar a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica Municipal e promover o bem-estar da comunidade local. Parágrafo 1º. No ato da posse e anualmente, até o fim do mandato, o prefeito e o vice-prefeito farão declarações de bens à Câmara Municipal até 30 de julho de cada ano. Parágrafo 2º. Se a Câmara não se reunir na data prevista neste artigo, a posse do prefeito e do vice-prefeito poderá efetivar-se perante o juiz de direito da comarca e, na falta deste, o da comarca mais próxima. Parágrafo 3º. No prazo de 10 dias, o prefeito ou vice-prefeito não tiverem tomado posse, salvo motivo de força maior, será declarado extinto o respectivo mandato pela Câmara Municipal. Parágrafo 4º. O vice-prefeito substituirá o prefeito nos impedimentos e sucede-lhe no caso de vaga, e se o vice-prefeito estiver impedido, assumirá o presidente da Câmara. Parágrafo 5º. Quanto à vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito, proceder-se-á às eleições 60 dias depois de aberta a última vaga, salvo quando faltarem menos de 15 meses para o término do mandato, hipótese em que assumirá a chefia do Executivo o presidente da Câmara Municipal ou, no caso de impedimento deste, por aquele que a Câmara eleger. Artigo 41. O vice-prefeito, além de outras atividades que lhe forem atribuídas pelo prefeito, auxiliará a este sempre que por ele convocado para missões especiais. Parágrafo único.
O vice-prefeito não poderá se recusar a substituir o prefeito sob pena de extinção do mandato. Artigo 42. O prefeito não poderá, sem licença da Câmara, ausentar-se do município ou afastar-se do cargo por mais de 15 dias sob pena de perda do mandato. Artigo 43. O prefeito, regularmente licenciado pela Câmara, terá direito de perceber sua remuneração quando em: Inciso 1º. Tratamento de saúde devidamente comprovado. Inciso 2º. Missão de representação do município. Inciso 3º. Licença gestante. Artigo 44. Ao prefeito aplicam-se, desde a posse, as incompatibilidades previstas no artigo 19. Parágrafo único. O servidor público, investido no mandato de prefeito, ficará afastado do cargo, função ou emprego, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.